Olá, meu nome é Raquel E o meu nome é Júnior. e a gente vai fazer as 10 curiosidades do livro de Números. Números. E eu fico bem tranquila para fazer esse vídeo porque quem estudou e procurou as coisas aqui foi. Eu mesmo. Então eu só vou interagir. Então para mim é super tranquilo. E a primeira curiosidade. A primeira curiosidade, o número original, que é no Números, né? É no hebraico, é chamado Bemi Jimbar, que significa no deserto, descrevendo melhor o conteúdo do que números. Curioso, né? What? Curioso e eu não entendi nada. Mas Uh-oh. a única coisa que eu sei é que no deserto escreveu, foi Moisés que escreveu o livro de Levítico, né? Então, pode. Também os dois censos, que é o nome números, no caso deriva de duas contagens, censos, dos israelitas, aptos para a guerra, no início do capítulo 1 de Números, né? E o outro quase 40 anos depois, capítulo 26. Ah, eu entendi. Eles contaram, quando Moisés foi atravessar o deserto, não tinha ainda nenhum exército, né? Não tinha contagem, não tinha praticamente, né? Então, no caso, foi feita a contagem 2 vezes e depois, só 40 anos depois, foi saber quantos, foi feita a contagem depois por Davi. Davi. Por Davi, exatamente. Foi anos, A muitos anos. contagem de quantos homens de guerra tinha. Só que Deus não gostava muito disso, porque Deus ele queria que o povo não confiasse em cavalos, não confiasse, que o povo confiasse somente na força de Deus, porque era Deus que fazia eles vencer as guerras. Então, quando eles contavam os homens, eles passavam a confiar no número de soldados, no número de cavalo, mas aqui está mostrando, né, que foi feito o censo 2 vezes. E a terceira curiosidade era a geração do deserto. Apenas dois homens com mais de 20 anos, na primeira contagem de Josué e Caleb, entraram na Terra Prometida devido à desobediência. É verdade. Só 2 homens de todo aquele povo conseguiu entrar. Nem os filhos de Moisés. Pois é. Nem os filhos de Moisés. Só 2 homens entraram na Terra Prometida. Olha só, Deus prometeu a Terra Prometida para aquele povo que atravessou o deserto. No fim, nem eles mesmos conseguiram chegar e desfrutar da Terra Prometida, a não ser Caleb e Josué, porque eles murmuravam demais, eles desobedeceram, eles acreditaram, porque a caminhada da fé é bem complicado, porque eles murmuravam demais, em tempo muito curto, assim. Era incrível, né? A desobediência deles. É. Agora, a curiosidade 4, no caso, é o tempo de peregrinação e a jornada deveria levar semanas, mas durou 40 anos por causa da incredulidade do povo em Cádiz e Bernaia. Esses nomes são difíceis. Isso, durou, dizem os estudiosos de hoje que eles com 12 dias eles atravessavam esse caminho, mas eles ficaram rodando ali 40 anos. Eu até queria imaginar como que eles um trajeto de 12 dias caminhando, eles ficaram ali dando volta 40 anos. Uau! Muito tempo. E a curiosidade 5 é a serpente de bronze, em Números 21, no caso que serve a famosa história da serpente de bronze. É uma haste que curava quem olhasse para ela, após ser picado e
meu Deus, prefigurando a salvação. Pronunciando a salvação, né? Todo mundo que... Porque no deserto, as pessoas, no deserto, elas estavam sendo picadas por cobras. O que acontecia? Elas morriam. Então, Deus falou para Moisés, levanta uma cobra, coloca no meio do acampamento, ou no meio da onde todo mundo possa ver, onde todo mundo tem acesso. A pessoa que for picada pela cobra, ela vai olhar para a serpente e ela vai ser curada, né? E simbolizando que futuramente Jesus, ele ia ser levantado no madeiro. E todos que olhassem para Jesus ia ser curado, ia ter salvação. Deus, ele trouxe a cura através de Jesus. Então, também era uma premonição da salvação futura, né? Então, ali, Deus meio que, ele faz um trabalho pedagógico, né? Ele vai dando, como é que fala? Preliminares, subliminares. Como é que fala aquelas coisas ocultas, que é oculta, mas tem uma brechinha de subliminares, assim. Eu vou colocar escrito quando eu for editar o vídeo, a palavra que é usada. Então, toda a Bíblia é assim, né? Então, tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. Então, então é isso. Sobre a mula de Balaão. A mula de Balaão. É o livro relatado, no caso, em episódios, né, sobrenatural, em que a mula e o profeta pagão tem a sua mula falando com ele, após ela se recusar a seguir caminhando. Ali está em Números 22, né? 22, número 22. Ali que ela tenta não sair, ela trava para sair, para não ir junto com eles, né? O Balaão não seguir o caminho junto com Aí a gente sempre fala os inimigos dos hebreus. A gente fala sempre no nosso meio, né? Que eu já sou evangélica há muito tempo. Ele é novo, mais novo. Mas sempre no nosso meio a gente fala assim, que Deus usou até uma mula para falar. Então Deus pode usar qualquer pessoa, porque ele usou a mula de Balaão para falar com ele, porque ele não estava ouvindo. Engraçado que ele começou ainda a discutir com a mula, né? Então, para você ver como que ele estava focado no que ele ia fazer e Deus queria que ele não fosse. Precisou de chamar a atenção dele através da mula. Pois é. A sétima curiosidade é a organização do acampamento. Deus ordenou a organização, né, rigorosa, com o tabernáculo no centro e as 12 tribos acampadas ao redor em ordem específica. Deus é muito organizado. Deus é muito Demais. organizado. Então, ele ensinou a todo aquele povo a armar e ele organizou por tribo, organizou todo certinho. E aí ele ainda ensinou as pessoas a limpar os seus dejetos, fazer a sua limpeza, limpar, enterrar, tudo certinho, que na época não tinha banheiro, né, gente? Então ele ensinou as pessoas a limparem. Então Deus, ele é muito organizado. E a oitava curiosidade é o voto de Nazireu. Números 6 detalha que as regras do voto Nazireu e como Sansão, que incluía não beber vinho, nem cortar o cabelo. Não incluía beber vinho, não cortar o cabelo, no caso de Sansão, né? E também não podia tocar em mortos, em cadáveres, e não podia... várias coisas. Muitas coisas, né? Não que podia, né? Algo que realmente essas eram as coisas mais importantes. Até amanhã. E esse voto a pessoa fazia por 1 ano, 2 anos, ou faria para a vida inteira. Sansão fez, Sansão foi, a mãe dele fez, no ventre da mãe dele já foi feito esse voto, que Deus mesmo pediu para que fosse feito. Então, ele desde o ventre da mãe dele já era nazireu. João Batista, também nazireu. Samuel, também nazireu.
vários. E esse voto as pessoas faziam quase, às vezes faziam muito desses votos. E a nona curiosidade, né? Foi o número de elevados a contagens. Mostrar, no caso, a mais de 600 mil homens aptos para a guerra, sugerindo uma nação de mais de 2 milhões de pessoas. Nossa. Isso na primeira Bastante contagem, né? Sim, isso na primeira contagem. 6 mil homens. 600 mil homens. 600 mil totalizando homens 2 milhões de pessoas. guerra. Contando A gente, homens, mulheres e crianças. pois é, a gente lê a Bíblia, a gente não imagina que esteja tanta gente, né? A gente imagina um mundo tão pequeno, aquela coisinha. Mas não, ó, 600 mil homens. Fora as mulheres, crianças e coisa, né? Então, é extraordinário, né? O exército deles era totalmente bem grande. E a última curiosidade, que é a 10ª, né? A revolta de Corre relata a rebelião de Corre. Datã, não, é Corá, no caso, perdão. Corá, Datã e Abirão. Contra a liderança de Moisés e Arão, resultando no chão se abrindo para engoli-los. Inclusive eu vi hoje no Instagram sobre essa história. Você quer falar sobre isso? Pode falar. Eles desobedeceram a Deus. E eles estavam fazendo encrenquinha, fazendo... Sabe quando a pessoa quer pegar o lugar do outro? Então, esses dois, eles queriam pegar o lugar de Moisés e Arão. Então, eles discordavam totalmente com o que eles estavam fazendo, o que eles estavam fazendo não era certo, o que eles estavam fazendo, eles poderiam fazer melhor. Então, eles achavam que eles conseguiam fazer melhor e isso não agradou a Deus. Então, eles também colocavam outras pessoas contra Moisés, eles estavam contaminando as pessoas, eles eram a laranja podre do meio lá, né? Então, eles não se arrependeram, eles não mudaram de ideia, então eles foram engolidos pela terra. Uau! Isso foi incrível, porque tem pessoas, no caso, que inocentes, por causa deles, pessoas, crianças no caso, né? Adulto sabe muito bem o que faz, mas criança inocente, ela não sabe, não entende. Então, daí, muitas crianças inocentes, por causa da desobediência deles, que elas morreram. Falta de temor a Deus também, né? É verdade. Temor a Deus. Então, ficamos por aqui, pessoal. Tchau, tchau, galera. Até a próxima. Eu adoro que ele faça assim, olha, muito legal. Acho muito legal as curiosidades que ele consegue arrumar para nós aqui. Tchau, tchau, gente.